Você está no Xadrez 960, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago algo um pouco diferente, trata-se de um corte do podcast Inteligência Limitada, onde o Fábio Gurgel, um dos grandes nomes do jiu-jitsu brasileiro, fala sobre o ensino do jiu-jitsu nas escolas. Ele apresenta uma visão bastante interessante, até peculiar, sobre as dificuldades e prioridades do Estado, explicando o porquê o jiu-jitsu ainda é algo distante da realidade educacional brasileira. Eu achei esse trecho bem relevante, interessante, porque de forma respeitosa e lúcida ele abre um debate importante, onde até que ponto o Estado poderia ou deveria agir para impulsionar um esporte em benefício de crianças e jovens, contribuindo na formação delas, né? Resolvi trazer esse conteúdo por dois motivos. Primeiro, porque é um trecho realmente interessante, que nem mesmo a equipe do Inteligência Limitada chegou a publicar no canal oficial de cortes deles. E segundo, porque ele se conecta diretamente com a dificuldade de implementar políticas públicas eficientes voltadas ao esporte no Brasil, pelo menos na minha visão. Nem todo esporte, por mais benéfico que ele possa ser, é de fácil implementação. Essa reflexão levanta algumas perguntas, né? Quais esportes realmente valem o investimento e quais são os mais viáveis dentro de uma realidade de recursos limitados, né? Então, se tratando de escola pública e por aí vai. Nesse ponto, o xadrez se destaca, né? Ele exige menos estrutura, não é preciso alta capacitação, além da formação pedagógica. Basta ter tabuleiros, pés, materiais de estudos, né? Que representaria assim, livros, por si só já seria capaz de ter um andamento, um espaço adequado, né? E nessa configuração o impacto direto, né, do Estado não é assim tão determinante para que algum projeto funcione, né? Ao contrário de outras modalidades onde depende de profissionais especializados e de maior investimento financeiro. Então assistam aí o corte e faça seus próprios paralelos com o xadrez ou até mesmo com outros esportes, né? O link do podcast desse episódio vai estar aí fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo também, né? Aproveitem aí, algo um pouco diferente e até logo. Ô Fábio, a gente, né, sabendo todos os benefícios que o jiu-jitsu traz, né, físico, mental, espiritual, o que falta, né? E você tem uma posição que, certamente você já, em algum momento, você deve ter pensado nisso, pra gente conseguir botar jiu-jitsu nas escolas, que eu acho que seria algo tão revolucionário positivamente, como acontece, né, lá fora. Então, a gente tem um exemplo para olhar, né? Abu Dhabi tem essa realidade. Não vejo muito benefício. Você não achou bom lá? Sim. Não acho que tem esse impacto que as pessoas... Você acha que aqui no Brasil imaginam. A criança tendo acesso a uma arte marcial, né, com todos os benefícios que a gente acabou de falar aqui exaustivamente, não seria bem-vindo, assim, para criar uma base com um pouco mais de valores, códigos de conduta? A pergunta é, qual é o efeito colateral? Qual é o efeito colateral? De você ofertar jiu-jitsu para todo mundo. Quem paga essa conta? Você está falando financeiramente? Eu não parei para pensar nisso. A princípio eu diria que seria algo financiado pelo Estado, nas escolas públicas. Você vai botar o Estado comandando o jiu-jitsu? Não, botaria a comunidade. Por isso que eu falei de você, por exemplo, você que tem um cara que é um líder, que é uma referência. Eu conectado, de certa maneira, no projeto. Por exemplo, professores da Aliança poderiam estar fazendo essa parceria. Estou aqui falando aqui, estou pensando em voz alta. Não, então. Eu tô questionando justamente isso. Existe o que faz o jiu-jitsu ser o que é eu poder viver bem de jiu-jitsu. Se eu não puder viver bem de jiu-jitsu, se não for uma coisa comercial, vendável, que me faça bem, eu não vou fazer. Né? Essa é a verdade nua e crua. Certo. Se a gente joga isso pro Estado, o Estado vai fazer que nem a Abu Dhabi faz. Bota jiu-jitsu em todas as escolas, contrata os professores de qualquer jeito, bota os caras para dar aula como eles querem e o benefício não existe. Não tem. A Abu Dhabi está há 20 anos fazendo o projeto lá. Eles têm o projeto de ser Mas não seria, falando agora do business, não seria algo rentável? Tipo, o Estado não teria que pagar? Não teria que pagar? Acho que o Estado tem que botar dinheiro nisso. O Estado tem muitas coisas para fazer. As poucas coisas que eu acho que o Estado deveria fazer, definitivamente não são jiu-jitsu que podem ser ofertados pelas academias. Não, mas aí seria ofertado de forma gratuita, pagando profissionais. Não tem gratuito, né, Romão? Alguém vai ter que pagar esse imposto para fazer o Estado ter dinheiro para pagar o jiu-jitsu. Sim, remunerando, que eu falo, os profissionais que estão ali fazendo aula. O dinheiro vai o dinheiro do Estado não é do Estado. O Estado não produz nada, né?
Sim. Nós, pagantes de impostos, que vamos financiar o Estado botar jiu-jitsu para todo mundo. Né? Mas não seria algo benéfico para a sociedade? Não, para a sociedade seria, mas eu só acho que essa conta não fecha. E aí você vai jogar o jiu-jitsu, que nem a história do jiu-jitsu olímpico. Você vai jogar o jiu-jitsu para um controle estatal, você vai tirar o jiu-jitsu da mão de quem realmente faz jiu-jitsu com amor, que entrega de fato o valor, porque se o Estado entra no jogo, fica difícil, né? Pro competidor que não tem o Estado disputar o cliente. Pensa aí num... Né? Você vai fazer uma... Vamos dizer que amanhã o Estado decide botar ônibus gratuito. O que vai acontecer com as empresas de ônibus? Sim, é que na minha visão, e eu não sou empresário, eu posso estar sendo ingênuo na minha colocação, mas assim, uma coisa não interferiria na outra. Por exemplo, quem hoje ganha bem com o jiu-jitsu, continua ganhando e ganhando bem com o jiu-jitsu dos seus alunos. Mas vai pagar a academia se ele tem de graça na escola? Não, mas aí que tá, o cara que vai ter de graça na escola é o cara que não tem acesso à academia, na minha visão. Tipo, hoje os que têm condições de pagar uma academia vão continuar pagando uma academia. Não tem por que parar de frequentar qualquer equipe. Agora... O único motivo é que tem de graça do lado. Não, eu tô falando assim, o cara que frequenta uma escola pública, que não tem condições financeiras, que o cara tem o dinheiro contado, nunca vai ter dinheiro para pagar uma academia. Esse cara teria acesso... No mundo ideal, é claro que isso seria bom. No mundo real, a escola não tem dinheiro para merenda. Você vai gastar dinheiro com o professor de jiu-jitsu na escola? Não, sim, são duas coisas ruins. Não. O que eu tô dizendo assim, mundo real. O cara não ter dinheiro para merenda é péssimo. É péssimo. E não ter dinheiro. Importante. Sim, é comida. Educação. Sim. Botar as crianças na escola. Sim, mas aí são coisas ruins, Transporte. né? Tipo, o cara não tá conseguindo fornecer o básico. Mas isso é ruim. O Estado não consegue. O Estado não consegue fornecer o básico. Né? O Estado brasileiro, então, nem se fala. Então esse é meu ponto. O que falta pra gente poder ter numa sociedade ideal a pessoa que não tem possibilidade, não tem condições, não tem acesso, poder ter de outra forma uma coisa que, acho que você concorda comigo, traria benefícios. Claro. Thomas Sowell diria que isso é a justiça cósmica. A justiça cósmica é o que você imagina como ideal. Né? Seria maravilhoso. Mas isso é real, isso é palpável, isso é possível? Não é possível, né? Porque o Estado não tem essa condição. O Estado não tem condição de prover para a sua população nem o mínimo, nem o básico, nem o... Né? A gente vive num sistema deteriorado. Né? Então acho que o jiu-jitsu, por mais que ele seja ultra benéfico, seria obviamente muito bom para que todas as crianças pudessem praticar, existem coisas muito antes que o Estado deveria cuidar, né? Antes de oferecer jiu-jitsu para as crianças. Não tem nem professor capacitado o suficiente. É um processo muito longo, muito custoso e que tem um preço nocivo para o mercado de jiu-jitsu, que hoje vive de cobrar dos seus alunos. Uma hora que você bota de graça, não existe essa divisão. Esse cara pode, esse cara paga, esse cara não pode, esse cara não paga. Aí você está jogando mais controle ainda pro Estado dizer quem pode e quem não pode. A gente está vivendo num totalitarismo absoluto, que o Estado controla quem pode ler esse livro, quem não pode. E qual seria um caminho viável, na tua visão, para que quem não hoje, para que assim, as novas gerações que não têm acesso ao jiu-jitsu possam ter? Então, acho que existem muitos incentivos que são, por exemplo, a Aliança tem um instituto, né, que tem 50 garotos que a gente cuida para que eles sejam atletas profissionais e se tornem professores e eventualmente consigam fazer a vida deles através do jiu-jitsu. Mas é um caminho que o cara tem que se dedicar para ser atleta, depois ele tem que se dedicar para se formar como professor, e aí ele vai ter o caminho dele no trabalho e no resultado próprio dele. Né? Não tem uma visão assistencialista de carregar esse garoto muito tempo. Ele tem uma janela de 2, 3 anos de ajuda e tchau. Depois daquilo ele tem que estar apto para se virar sozinho. Né? Esse tipo de incentivo eu acho que tem mais sentido do que você querer cuidar de todos com um dinheiro que não tem de onde vir. Você vai ter que tirar de algum lugar. Eventualmente você vai tirar de um lugar que é mais essencial do que oferecer jiu-jitsu para as crianças na escola. Porque o esporte, né, como uma ferramenta transformadora de vidas, de famílias, a gente tem exemplos de campeões mundiais de jiu-jitsu e hoje, graças a Deus, o jiu-jitsu não é que nem quando você era atleta que,
Se o cara... Não dava pro cara só sendo competidor ter uma vida legal. E hoje a realidade muda. Hoje muita gente tinha que migrar pro Vale Tudo. Não muda tanto. Não muda tanto. O jiu-jitsu não é um esporte profissional e talvez nunca seja. Né? Mas hoje tem eventos que pagam bem. É uma meia dúzia que chegou lá, mas os caras conseguem hoje viver só do jiu-jitsu, só competindo, sem precisar dar aula. Por quanto tempo? Aquela vida do atleta. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Começando um debate aqui com a gente tem. Não é bom que esse debate é quente. Tem 10 categorias de faixa preta, tá? Vamos dizer que você tenha. Para tornar um esporte minimamente profissional, quantos atletas teria que ter em cada categoria? Vai? 6. Imagina que 6 atletas competem numa categoria para. Não seria exatamente profissional, mas vamos considerar 6. Você está falando de 10 categorias, você está falando de 60 atletas. Quanto um atleta profissional precisa ganhar para ser profissional? Nos Estados Unidos tem uma barreira lá de $5 mil. Né? Então você está falando de 6 atletas que precisam ganhar $5 mil por mês, que seriam $60 mil por ano. 6 vezes 6, $360 mil por categoria. $3.600.000 para você ter 10 categorias com 6 atletas competindo. Da onde vem $3.600.000? Aonde que você vê evento pagando esse valor de dinheiro? Não, entendi teu ponto, mas se você comparar, por exemplo, o jiu-jitsu na década de 90, né, onde os campeões não tinha a menor possibilidade, o cara que queria ser lutador, se ele quisesse tirar um dinheiro, ele tinha que obrigatoriamente ir pro MMA. Hoje, ou dar aula, mas eu tô excluindo o cara não queria dar aula, o cara quer ser lutador, quer viver disso. Hoje, a gente tem a realidade de alguns... concordo com você que é o topo da pirâmide. Mas, tem um Mica Galvão, tem um Nenego, tem uma galera que tá vivendo muito bem só do jiu-jitsu. O Nenego é exemplo de um cara que é da comunidade e hoje é um grande campeão do jiu-jitsu. Sem dúvida. Ele é um grande campeão, ele é extremamente talentoso, como o Mica, como o Tainan. O Tainan não, que é diferente, que o Tainan dá aula o dia inteiro. Mas esses garotos que vivem só dos campeonatos... quantos campeonatos o Nenego lutou no último ano? Ele lutou brasileiro, né? Mundial. Lutou mundial. Brasileiro, não sei se ele lutou, mas vamos dizer que ele tenha lutado brasileiro. Acho que ele lutou o brasileiro, que foi Vamos dizer que ele tenha lutado mais uma outra casada? Ele ganhou $10 mil no Mundial, ganhou $8 mil no Brasileiro. Não, mas ali ele já tá com um patrocínio bacana, que paga ele por mês. Ele tá com uma situação boa. Outra situação. Patrocínio é uma outra coisa, né? Ele não tá lutando com... A gente tá falando de prêmio pro lutador. Sim, é que ele acaba ganhando, né? Ele acaba usufruindo desse status que ele conseguiu, né? Claro, mas não é garantia, né? Ele conseguir um patrocínio envolve outras coisas. O cara quer ter a imagem dele, porque gosta dele, porque tem, né? O patrocínio dele é um cara ligado na equipe dele. Tem todo um contexto do jiu-jitsu. Não é que é uma marca que quer usar a imagem dele porque ele é conhecido internacionalmente. Não é esse o caso. Mas ele tem um ganho. Vamos dizer que ele viva decentemente. Eu acredito que ele consiga viver decentemente. A janela de tempo dele, em vivendo de atleta, sendo atleta exclusivamente, vai botar mais 5, mais 6 anos. Você concorda com terminar essa janela? Ele não vai ter dinheiro suficiente para o resto da vida dele? Sem dúvida. Ele vai ter que se capitalizar de outro jeito. Que jeito? Se ele só se dedicou a lutar? Não, provavelmente... Bom, tá aqui falando baseado em voz da minha cabeça. Provavelmente ele vai continuar o legado dele, pelo nome que ele construiu dentro do jiu-jitsu. Fazendo? Montando uma equipe... Mas se ele abdicou de dar aula porque queria ser só lutador? Não, mas talvez usando o status, que ele consiga se rodear de pessoas capacitadas, que consigam, né, através do nome da marca que ele construiu... Tem algum caso você conhece que aconteceu isso? Cara, a gente está vivendo um momento novo no jiu-jitsu, né? De pessoas que estão conseguindo viver da arte suave com as premiações das lutas casadas. O meu ponto não é nem esse. Meu ponto é assim, é pegar um cara... Eu acredito que nem o Nenego, que veio da comunidade, deve ter muito talento que talvez não vai conseguir ter o mesmo sucesso que ele, porque não teve acesso. E aí, quando eu tive a ideia de te perguntar o que você achava de chegar na escola pública, era porque talvez ali eu visualizei uma forma de deixar o jiu-jitsu mais acessível para todos. Mas, de forma alguma, sou contrário a outros caminhos, desde que chegue. E claro, cara, eu acho que o teu desejo é o desejo de todos. Eu só acho que ele não está calcado na realidade. Porque é claro que você fala assim, você gostaria que o
o nosso governo pudesse oferecer jiu-jitsu para todas as escolas, óbvio. Não, que seja outro caminho. Não, óbvio. Mas o ponto é assim, sabe quantos projetos sociais tem no Brasil de jiu-jitsu? Tem vários, né? Centenas. Qual é o problema? O projeto não consegue tirar o garoto do muro. Porque o garoto super talentoso, vai fazer o que com ele? Aí ele vai pro campeonato, aí ganha. Cara, sai um cara a cada, sei lá, sai um nenego desse a cada 10 anos, entendeu? Que vem da comunidade, que é de fato um talento e que faz a vida dele. Pô, o Tererê, que era da tua época. Sim, o Tererê é meu aluno. Sim. Aluno do Gigi, aluno nosso. É isso. O Tererê, como é que o Tererê começou a ganhar dinheiro? Dando aula. Entendeu? Não tem outro caminho. O jiu-jitsu não é um esporte profissional ainda e acho que tem muita dificuldade de se tornar. Mas mesmo que esse jiu-jitsu para todos formasse novos professores, é uma forma de ganhar vida, né? Decentemente. Sim, como professor, eu acho que sim. Né? Você ensina uma arte marcial para aquela criança da comunidade. Porque assim, isso aqui já abre até o nosso papo. Desculpa, Vilela. Relaxa. Já volto daqui a pouco aí. Vou lá, no banheiro e já volto. Mano, tem alguma oportunidade de debater com o Fábio Gurgel, não é todo dia, né? Mas é uma forma de você dar uma possibilidade de um trabalho digno, que seja ensinando. Você bota seu filho na arte marcial, cara, você já tirou ele de 90% das coisas erradas da vida. Concordo. Cara, eu não discordo de nada do que você está falando. Eu só estou dizendo que isso não está baseado na realidade, porque não existe esse dinheiro. Não existe como você suportar a quantidade de projetos sociais que escalar e você tirar esse garoto para onde? Porque não é que ele não é que ele vai jogar futebol e isso vai transformar a vida dele. O jiu-jitsu, se ele for um super talentoso, como você acabou de falar do Lenego, cara, se ele não se aprumar e começar a dar aula de jiu-jitsu, ele não vai viver de jiu-jitsu, ele vai parar quando a carreira dele encerrar como atleta. Só que aí ele não estudou nada, ele ficou focado na carreira de atleta, se dedicando para ser atleta de um esporte que não vai premiar ele do jeito que deveria, né? E eu entendo o desejo do atleta pelo esforço que ele tem, porque ser um atleta de jiu-jitsu é muito difícil, é muito disputado, exige muito esforço, muito sacrifício, e esse cara não é remunerado, entendeu? Assim, não existe comparação com outros esportes. É o mesmo esforço, talvez até mais difícil, e o cara não consegue ganhar dinheiro. E ele não consegue ganhar dinheiro por um motivo muito simples. A equação não fecha. O jiu-jitsu não é um esporte televisivo. Você faz mágica lá, transmitindo as lutas e narrando e tal, mas é uma coisa extremamente desinteressante para o público leigo. A gente fala para nossa comunidade, né? Para a bolha. Sim. Né? E mesmo para a bolha, não é atrativo. Né? Ninguém gosta mais de jiu-jitsu do que eu. Eu não vejo eventos de jiu-jitsu, é chato. Né? Então, existe uma dificuldade de você transformar o jiu-jitsu num produto de audiência. Se não tem audiência, não tem patrocínio. Se não tem patrocínio, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, como um atleta vai viver de patrocínio de jiu-jitsu profissional? Isso é um sonho que não se sustenta na realidade. Por que eu estou fazendo questão de falar isso? Porque os atletas muitas vezes eles são iludidos. Não, agora vai ter evento, agora o fulano de tal, agora tem o CGI, agora tem isso. Cara, são eventos pontuais que aparecem e somem. Aparecem e somem. Quantos você já viu? Quantos que você já narrou que não existem mais? Eu tô desde o primeiro no BJJ Stars. Estamos indo pro 17º. É a exceção, né? Mas tem vários que já surgiram e acabaram porque não se sustenta, né? Então, eu acho uma... Não, eu concordo com você que realmente, né? O cara, se ele se focar 100% só em ser um baita competidor, vai ter ali o momento de glória dele, vai ganhar uma bela grana e depois, mano, você ainda tem mais que 50 anos de vida, como é que você vai se sustentar? Mas na minha ideia original, que era, levar o jiu-jitsu pra escola, pra dar acesso a uma série de crianças que não teriam normalmente esse acesso. Se dali, a gente não precisa ter todos campeões, mas se dali saírem vários professores... Mas você concorda comigo que... Já é um trabalho, entendeu? Claro, o cara ser professor. Claro que é, mas você concorda comigo que para você fazer um negócio desse custa muito dinheiro. Sim.
E aí você quer que o Estado pague isso. Não, pode ser iniciativa privada, se houver interesse, não sei. Aí tem que achar a iniciativa. E essa era a minha pergunta, como eu não sou um cara do business, mas você é. Todo a nossa debate aqui começou quando eu te perguntei o que falta para tentar fazer, que seja uma parceria para deixar o jiu-jitsu acessível justamente onde eu considero que é o futuro de qualquer sociedade, que são as crianças. É o que a gente faz, a gente não faz com crianças, a gente faz com jovens e tenta tirar eles da realidade social que eles têm, entregar para eles a melhor qualidade técnica para que eles possam competir, financiar a competição deles numa janela de 3, 4 anos, ensinar eles a darem aula, colocarem eles no prumo para terem academia e seguir a vida deles. Golaço. Só faltava fazer isso em grande escala. Né, pra gente. Porque eu acredito muito no jiu-jitsu. Eu sei o que o jiu-jitsu fez por mim e imagino que ele pode fazer por outras pessoas. Claro. Ninguém defende mais isso do que eu. Só acho que talvez a forma não seja essa de envolver o Estado na história. Não, que não seja. Não sou aqui pró-Estado, não. Eu só quero que viabilize. Pode ser iniciativa privada, por que não? Né? Alguém que enxergue isso. Faz hoje. O BTG e a PRIO são os nossos patrocinadores do Instituto, eles financiam essa garotada, que tem uma saída. Entendeu? Que é diferente você falar, olha, vamos financiar um monte de garoto e vamos ver o que dá. Não, cara, a gente pega os garotos que já querem aquilo e é totalmente direcionado, entendeu? Mas eu sei que daqueles 50, se eu errar, eu vou botar 20 numa condição de vida muito boa através do jiu-jitsu. Nada mal, né? Bem-vindo, Vilela.